Daí para você no lado esquerdo do seu vídeo, pela primeira posição, aparecendo no grid, o carioca Nelson Silva Júnior. No lado direito, Xande Negrão. Vai ser uma briga espetacular mais uma vez. A Fórmula 1. Toda a expectativa para a bandeira verde, para o sinal vermelho, depois a luz verde. E o início de 30 minutos de muita emoção. Vai a bandeira verde passando. Vai começar a categoria turbo. É a Fórmula 1 na Band. Vai pintar a luz vermelha. Vai começar Interlagos. Toda emoção para a largada. Luz vermelha. Luz verde a largada. Nelson Silva Júnior vai recebendo pressão de Xande Negrão. Encostou Xande. Vai roubando a primeira posição na disputa ali com Nelson Silva. Pisa fundo Nelson Silva e se mantém na primeira colocação. O Xande Negrão tentou exatamente por dentro. O Nelsinho pisou fundo no acelerador e manteve a primeira posição na entrada do S do Senna. Aí você vê Nelson Silva, depois aparece Xande, em terceiro aparece Chico. Na quarta colocação vem ali o Guto Negrão, depois Paulo Gomes. Os 5 primeiros colocados aqui em Interlagos, nessa largada da categoria turbo, que você, amigo de todo o Brasil, acompanha aqui na Band. Liderança de Nelson Silva Júnior na categoria turbo. Largou bem Nelsinho. Olha a pressão do Xande, vai ultrapassando, ultrapassa já Nelson Silva. Vai caindo para a terceira posição, porque Chico Serra vem com tudo, vem para cima, vem para brigar pela segunda posição. Interlagos se mantém em segundo Nelson Silva. Xande Negrão assumindo a primeira posição aqui em Interlagos na primeira volta. Tá aí Xande, depois Nelsinho, depois aparece Chico Serra. Ali vem Guto, vem Paulo Gomes. São os 5 primeiros colocados. Ainda na primeira volta, a ultrapassagem do Xande Negrão em cima do Nelson Silva. Aí Luiz Paternostro. Atrás dele vem Antônio Neto nessa briga. Tenta o Netinho. A ultrapassagem vem Valtinho atrás do Neto. E o Neto agora ultrapassa ali o Paternostro, ganhando a posição. Xande é o primeiro. Depois aparece Nelson Silva Júnior na segunda posição. Em terceiro, Chico Serra. Rendeu muito esse final de semana. E para provar isso, foi o mais rápido no treino de aquecimento hoje cedo. Vai liderando Xande Negrão. Vai completando a primeira volta em Interlagos. Apontando na reta Xande. Aí você vê Nelson Silva Júnior na briga que vale a primeira posição. Lado a lado, carro com carro. Nelsinho está na frente. A briga se define aí na freada do S do Senna. A curva para a esquerda favorece Xande Negrão, que se mantém na primeira posição. Em segundo, Nelson. Em terceiro, Chico Serra. Os 3 primeiros colocados aqui em Interlagos. Depois vem Guto Negrão, atrás dele Paulo Gomes. São os 5 primeiros colocados. Está em liderança de Xande Negrão, que ganhou a primeira posição do Nelson Silva exatamente logo após a primeira volta. E olha só, Nelsinho não desiste, ele vem com tudo para cima do Xande para brigar, para tentar roubar exatamente na curva Chicolândia. Essa aí, ó, antiga curva do Lago. Através de um decreto assinado pelo prefeito Paulo Maluf, a curva do Lago passa a se chamar Chicolândia, em homenagem ao Chicolândia, que teve uma carreira brilhante, com grandes apresentações e participações de provas realizadas em Interlagos. Esta prova também marca a volta do piloto gaúcho Leonel Friedrich. Ele já está quase que totalmente recuperado do acidente que sofreu em Londrina. O Leonel teve luxação na coluna cervical depois de bater forte no carro de Nelson Silva Júnior. Aliás, teve que trocar também de carro. Tanto o carro do Nelsinho quanto do gaúcho Leonel Friedrich são novos. E aí você vê a briga do Guto Negrão com Chico Serra na disputa pela terceira posição em Interlagos. 3 minutos 25 segundos de prova. São 30 minutos de emoção para você, amigo da... Vai Xande. Vem Chico Serra atrás ali do Nelson Silva. Vem o Guto Negrão na pressão em cima do Chico. E vem Paulo Gomes atrás do Guto Negrão. Aí você vê a diferença no visual do Chico Serra para o Guto Negrão. Olha como o Guto encosta exatamente na subida. Aí na junção. A liderança da categoria turbo. A primeira posição de Walter Travalini Filho e do Flávio Figueiredo com 24 pontos. Em terceiro lugar aparece o Átila Cipos com 21. Na quarta colocação nós temos o Xande Negrão com 20. Em quinto, o Jardim e o Ingo Hoffmann, que não participa dessa prova, com 15 pontos. E a exemplo do piloto paulista Fausto Bessa, do carro número 74, o gaúcho Paulo Scolari também já comprou seu Uno Turbo. Estreia na próxima etapa em casa, Tarumã, Paulo. A gente vai montando uma equipe com 2 veículos, 2 carros novos agora, totalmente novos. E vamos tentar agora na Turbo repetir aquilo que a gente fez de bom no aspirado. Por que essa opção, mudar de aspirado para Turbo? A gente vinha na categoria Turbo, aspirado, sofrendo algumas batidas, algumas coisas desleais.
E tudo é uma evolução na vida. A categoria turbo realmente para quem quer pilotar e andar no meio dessas feras todas é uma evolução de pilotagem. E isso motivou a gente lá com o Cuco, lá de Porto Alegre, já andou em Guaporé e foi 8º ano passado, a primeira corrida dele na categoria turbo. E nos motivou a realmente montar essa nova equipe e ir para a luta, para aprender com esse pessoal grande aqui da Turbo. Obrigado. Paulo Scolari, o gaúcho, estreia na próxima etapa na categoria turbo. E eu referia ao Ingo Hoffmann, que não participa dessa etapa porque ele foi o vencedor, inclusive, da prova da categoria turismo do campeonato tcheco. Vencedor, portanto, o brasileiro Ingo Hoffmann com uma BMW. Aí você vê Xande Negrão. Essa prova foi muito importante, Lago, para que a BMW pudesse testar um novo motor, o que vai usar no próximo final de semana na Alemanha, nas 24 horas de Nürburgring. Em Brno, na Tchecoslováquia, deu Ingo Hoffmann, que largou em segundo na 5ª etapa do Campeonato Nacional de Turismo. Foram paragem. Aí você vê a briga do Antônio Neto com Fábio Sotomayor. Olha a briga. Vem ali por dentro. Agora o Xande Negrão se mantendo na primeira posição. Nelson Silva colocava por dentro o Fábio Sotomayor nessa disputa. Ali pela 7ª posição. Vai liderando o Xande. Uma briga do Fábio Sotomayor que você viu há pouco ali com o Antônio Neto na disputa pela 7ª colocação. Fábio Sotomayor teve problemas no treino de classificação ontem. Uma quebra e, como consequência, 3 pneus furados. A equipe perdeu muito tempo e, quando foi para a pista, não conseguiu um resultado ideal. E o Paulo Gomes já ultrapassou. Aí, Fabinho. No carro 12, problemas para Fábio Sotomayor. Vinha brigando com o Antônio Jorge Neto. Acabou perdendo a posição, Fabinho. E o Paulo Gomes ultrapassou o Guto Negrão. Sobe para a 4ª posição. Olha como o Nelson Silva investe em cima de Xande Negrão para tentar roubar, para conquistar a primeira colocação aqui em Interlagos. E aí Fausto Bessa rodando, saiu da pista. Fausto Bessa, que ocupava a 15ª posição. O Fausto Bessa que largou em 19º. Mantendo a melhor volta na prova, Xande Negrão. Vai liderando aqui em Interlagos. Aí você vê Nelson Silva Júnior na 2ª posição, depois do Chico. Ali no carro 6, retardatário Rogério dos Santos. Vai liderando com a melhor volta, Xande. Vai completando mais uma volta. Chegamos a 8 minutos. Vai Xande, Nelsinho mais uma vez tenta ali forçar. É em cima do Xande Negrão. E agora o Rogério dos Santos fica entre o Chico Serra. Com problemas o Chico. Problemas com o Chico Serra, vai ficando. Já ultrapassado por Paulo Gomes também. Por Guto Negrão. Ultrapassado também pelo piloto Paulo Carcasse. Tem problema Chico Serra, tá aí no carro 30. Ele que era exatamente o 3º colocado aqui em Interlagos, São Paulo. Chico Serra, o vice-campeão do ano passado da equipe Alto Doral. Com problemas nessa 3ª volta em Interlagos. Aí você vê Flávio Figueiredo. Atrás vem Adalberto Jardim. A briga pela 9ª posição. Aí Flávio Figueiredo, aí no carro 11. O atual líder do campeonato ao lado de Walter Trabalini Filho. Os dois somam 24 pontos. Tá indo o campeão da primeira temporada em 92. Na disputa ali com Adalberto Jardim. Vai liderando o Xande Negrão. 2ª posição para Nelson Silva. A 3ª colocação agora é de Paulo Gomes. O 4º é Guto Negrão, os 4 primeiros. E uma disputa à parte nessa 3ª etapa da categoria Turbo aqui em São Paulo. A Juventude de Flávio Nono Figueiredo, que venceu a etapa de abertura. Aliás, que venceu a última etapa disputada em Londrina. E Walter Trabalini, experiente, que venceu a etapa de abertura em Brasília. Malditos que dá experiência. O Nono corre atrás de pontos preciosos para chegar ao bicampeonato na categoria. E aí o pneu furado do Chico Serra. Exatamente na 3ª volta, o Chico Serra, você viu ele no Ayrton Senna. Ele deu o lado para que o Paulo Gomes, que vinha atrás, ultrapassasse e assumisse a posição que era dele. Esta é a 2ª prova na temporada do carro número 7 de André Giafone, da equipe R-Type. Estreou em Londrina, não conseguiu um grande resultado. Vem cheio de esforço para finalmente encontrar um bom acerto e pontuar também no campeonato, Largo. E aí você vê o Fábio Sotomayor, que vem na briga ali com o Nelson Silva pai. Ou melhor, com o Nelson Silva Júnior. Vai liderando o Xande Negrão. Primeira posição aqui em Interlagos, São Paulo. Xande que corre atrás da 2ª vitória na categoria. Por enquanto vai mantendo a primeira posição, vai abrindo quase 1 segundo de vantagem sobre o Nelsinho. Liderança do Xande.
Vem no carro 47, trazendo a primeira posição na prova. São as emoções da terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula 1. Lembrando que a quarta etapa será no dia 16 de julho, em Tarumã, Rio Grande do Sul. E aí você vê no carro 36 com problemas, vai saindo da pista o Esgué. Valmir Benavides, o Esgué. Xande é o primeiro, Nelsinho é o segundo. E aí Luiz Pankowski com o Esgué, exatamente. Os dois saindo da pista. E tá aí o Valmir Benavides, que é o Esgué. Vai liderando o Xande. Estamos com 12 minutos de prova aqui em Interlagos. Vai completando mais uma volta, Xande Negrão. Vem em segundo, Nelson Silva. Depois aparece Paulo Gomes, Guto Negrão. Atrás do Guto vem Paulo Carcassi. São a Xande Negrão que é o líder. 2.1773 com uma média de 127. 60 km por hora é a melhor volta registrada por Xande Negrão. Na sexta volta com esse tempo. Vai o segundo colocado, Nelson Silva Júnior. Vai mandando na prova aqui em Interlagos, Xande Negrão. O Xande Negrão que tem 8 poles no campeonato. E vai buscando aí a sua segunda vitória. Vai no carro 47. Ele abre agora mais de 2 segundos de vantagem sobre o Nelson Silva. E a diferença do Nelsinho em relação ao Paulo Gomes, que é o terceiro colocado, é de 2 segundos 236 milésimos. Luiz Paternostro, na volta 7, faz o tempo de 2:00.316 com 129.429 km por hora, fazendo a melhor volta, o Pater. Ele que vai ocupando a 13ª posição. Comprovando aquilo que ele já dizia, de que realmente o carro está muito bom. Outro que espera um bom rendimento para essa prova é Guto Negrão, do carro número 46. Ele conseguiu o 4º tempo no trem de classificação ontem, andando sozinho, como dizem os pilotos, de cara para o vento, sem o auxílio do famoso vácuo. A vantagem dele para o segundo, Nelsinho. Tá aí Nelsinho, vem Esgué. Na terceira posição aparece Paulo Gomes. E aí o acidente, carro 37 do Tide D'Alessio e do Nelson Silva Pai. Acabou rodando ali o Tide D'Alessio no toque na disputa com Nelson Silva Pai. Tá aí na freada, Nelson Silva. Olha só o toque no Tide D'Alessio. Ele atravessa na pista. Os carros ficam de frente. Depois consegue ali parar o carro, o Tide D'Alessio. E o Nelson Silva vai para a prova. Estamos com 20 minutos. Faltando 10 minutos para o final da categoria Turbo aqui em Interlagos. 2 segundos 285 milésimos. É a diferença do Xande Negrão para o Nelson Silva Júnior. Paulista Renato Russo, do carro número 27, Lago, já passou por quase todas as categorias do automobilismo brasileiro. E apesar dos problemas, da dificuldade no acerto do carro, avisa que vai entrar na briga pela disputa do campeonato. Renato Russo, da equipe CM3, está usando o carro do campeão Ingo Hoffmann. É, e o Russo vem bem na prova, hein, Gelson? Largou na 29ª posição, vai ocupando aí a 15ª colocação, ganhando 14 posições. O Renato Russo. Ele sabe que importância tem um bom resultado aqui para realmente juntar o patrocínio que precisa para disputar o restante do campeonato lá. Vai liderando o Xande. Ele abre mais de 2 segundos de vantagem sobre o Nelsinho. Vai completando mais uma volta. Quando passar, placa de 5 voltas para o final. 5 voltas para o final da Turbo. Vai liderando o Xande. Está aí o segundo colocado, Nelson Silva Júnior. O Xande Negrão, que é o 4º colocado no campeonato com 20 pontos. Se garantir essa vitória, soma mais 20, vai para 40. O Walter Travalini vai ocupando a 8ª posição, vai somando 3, vai para 27. O Flávio Figueiredo vai ocupando aí a 7ª posição, vai somando 4, vai para 28. E vai assumindo a liderança, portanto, o Xande Negrão com essa vitória aqui em Interlagos, São Paulo. Está numa grande fase na sua carreira, o Xande Negrão. Está abandonando a prova o pernambucano Rogério dos Santos, carro número 6. Da equipe Reasa e Pioca. Também não foi mais um bom final de semana para o Rogério, que teve inúmeros problemas com a parte elétrica do carro. E aí outra vez Tide D'Alessio. Problemas outra vez com o Tide D'Alessio. Já foi envolvido há pouco no acidente que você viu ali com o Nelson Pai, exatamente na entrada do S do Senna. Agora tem problemas novamente. Vai liderando o Xande. 2 segundos 883, ele melhora em diferença nessa volta 10 com o Nelson Silva Júnior em 6 décimos. Coloca 6 décimos de vantagem na volta o Xande em relação ao Nelson Silva Júnior. Paulo Gomes vem em terceiro. Na 4ª colocação, Guto Negrão.
Aí Paulão, depois vem o Guto. Na quinta posição vem Paulo Carcassi. Tá aí, Guto. Vai ocupando aí a quarta posição, Guto Negrão. Vai marcando os primeiros pontos, Guto Negrão, na temporada 94. Aí sua frente vem Paulo Gomes. Aí o Guto, atrás vem Fábio Sotomayor. Fabinho, que na verdade é retardatário. O quinto colocado é o Paulo Carcassi. Paulista Roberto Jorge, do carro número 88, está fazendo sua segunda prova na categoria Turbo. Foi muito bem na temporada de aspirado do ano passado, mas ainda sente um pouco de dificuldades na adaptação com o carro. Não bastasse isso, teve um problema ontem no treino de classificação com uma bomba que abastece o motor de combustível lá. Roberto Jorge, que vai ocupando agora a 14ª posição na prova. Largou na 22ª colocação. Tá aí no carro 36, o Esgué. Teve problemas logo no início da prova, o Esgué. Naquele choque com o Luiz Paternostro, agora vai abandonando a prova. Vai liderando o Xande. Vai o segundo colocado, Nelson Silva Júnior. Depois vem Paulo Gomes, Guto Negrão, Paulo Carcassi em quinto, Jardim é o sexto. Flávio Figueiredo é o sétimo. Valtinho, oitavo colocado. Na nona posição, André Giafone. Em décimo, Leonel Friedrich. Uma bela prova do André. Largou na 16ª posição, nono colocado aqui em Interlagos. Primeira posição para Xande. 3 segundos, ponto 4, abriu mais de um segundo. Na 11ª volta, vantagem sobre o segundo colocado, o Nelson Silva Júnior, o Xande Negrão. Mas apesar do desempenho, o André Giafone, carro número 7, está com problemas e veio para boxe. Com isso vai perdendo a nona posição, André. Tá aí Paulo Carcassi. Vai ocupando a quinta posição, Paulo Carcassi. Carro 45. Ele que faz a segunda temporada na categoria. O ano passado foi o nono colocado no campeonato. Tá aí Carcassi. Ele que é patrocinado pela Da Vinci Craft. Vai mantendo a quinta posição em Interlagos, Paulo Carcassi no carro 45. Faltando menos de 4 voltas para o final. Quando passar, Xande Negrão recebe a placa de 3 voltas. E o Paternostro, apesar da 12ª posição, vai mantendo a melhor volta. 2:00:316 com 129,409 km por hora. Foi o tempo registrado pelo Pater na 7ª volta. E é uma briga entre a equipe ali do Guto Negrão e do Paulo Gomes. A briga que vale a 3ª posição. Tá aí Paulo Carcassi, ele é o quinto. Vai liderando o Xande. Menos de 3 voltas para o final. Menos de 3 voltas. O Xande Negrão vai mantendo ali uma diferença de quase um segundo. Vai ganhando um segundo quase a cada volta. E vai mantendo aí essa primeira posição na prova. Tá aí Guto Negrão, ultrapassou Paulo Gomes. Ganhando agora a 3ª posição, o Guto. Isso é uma briga entre família, hein? Aí você vê Paulo Gomes. Vai ocupando a 4ª posição, à sua frente, Guto Negrão. Depois vem Paulo Carcassi. Atrás do Paulo Carcassi vem o Fábio Sotomayor, que é retardatário. Confirmando para você, Xande, Nelsinho, Paulo Gomes. Vem em quartos, o Guto é o terceiro, o Paulo Carcassi é o quinto, o Jardim é o sexto, depois nono, o Valtinho o oitavo, o Leonel o nono, a 10ª posição para a Xixola, Fantinati é o 11º, o Paternostro é o 12º, Roberto Jorge é o 13º, o Russo vem na 14ª posição e o Fausto Bessa em 15º. Menos de 3 voltas para o final. É a Band mostrando para todo o Brasil a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula 1, categoria Turbo. Daqui a pouquinho tem a categoria Aspirado para você. Tá aí Guto Negrão, atrás Paulo Gomes. Guto é o terceiro, 6 segundos e meio é a vantagem do Xande para o Guto, que vem em terceiro. A prova está acabando para o piloto do carro número 36, Valmir Benavides, o Esgué. Ele e o parceiro Tide D'Alessio também tiveram muitos problemas com a parte elétrica do carro. Embora a equipe tenha trabalhado bastante, não conseguiu detectar o problema. 2 voltas para o final. Já passou Xande. Já passou Nelsinho. Guto é o terceiro. Paulão o quarto. Depois aparece Paulo Carcassi em quinto. São os 5 primeiros colocados. Você vê no carro 12, Fábio Sotomayor, que é retardatário, atrás do Paulo Carcassi.
3 segundos 883. Eu dizia na volta anterior, a cada volta o Xande Negrão vai em direção à reta dos boxes. Tá aí Xande Negrão, faltando agora 4.325 metros de extensão para a vitória de Xande Negrão. Em direção à reta, já apontou na reta, tudo preparado para receber Xande Negrão. A bandeira quadriculada, vai fazer a festa. Aí vem Xande para mais uma vitória na Fórmula 1 no Xande Negrão, vencendo a segunda etapa em Interlagos, São Paulo. Belíssima vitória de Xande. Ele ultrapassou o pole Nelson Silva Júnior logo após a largada.